Desejando as boas-vindas aos irmãos do YouTube. Deus abençoe as vossas vidas, todos os nossos ouvintes do programa Vida com Deus, Rádio Clube de Itaituba 102.7. Nós vamos refletir mais um dia, mais uma vez. Estamos na semana falando de Jacó e Esaú. Esse já é o quarto vídeo que vai ao ar no PR. Alexandre Souza Oficial no YouTube. E você pode mandar para alguém, deixar o seu joinha, interagir. O YouTube vai entender que ele é relevante. E se você interage, a plataforma entrega ele para mais pessoas e o algoritmo ele vai produzindo mais. Então, sem perca de tempo, vamos todos para o quadro da reflexão do dia. Reflexão do dia. Reflexão do dia. Continuamos com essa base de Gênesis 25 e falando desses gêmeos, Jacó e Esaú, ambos filhos de Isaac e de Rebeca. Rebeca era estéril. Eles tiveram que orar por aproximadamente 20 anos para vencerem a esterilidade. A mulher que não era mãe naquela época era desprezada. Era uma mulher complexada. Você se lembra de Sara, não é? E depois que a idade chegou, foi que ela foi gerar Isaac. E aí a história se repete. Mas sempre Deus tem um propósito com essa questão da esterilidade. E hoje a gente faz a aplicação pessoal. A esterilidade pode ser espiritual, ministerial. Ministério infrutífero, que não produz filhos, não produz discípulos, não produz uma mensagem inspirada. O camarada só prega como papagaio, só repetindo o que ele ouve. Ele não tem essência, ele não tem âmago, lhe falta algo. E é por isso que nós estamos aqui produzindo conteúdos para tocar a tua consciência, para fazer você refletir, de certa forma ser confrontado. E a gente faz isso com todas as venhas, com todo respeito e debaixo do sangue de Jesus. Hoje eu quero refletir de maneira diferente. Até ontem eu bati muito em Esaú, hoje eu vou bater em Jacó. Suplantador. Apesar de caçula, mas irmão, gêmeo, filho do mesmo pai com a mesma mãe. E os maiores problemas, inclusive registrados na Bíblia, foi ciúme de irmãos biológicos, irmãos espirituais. Você se lembra que quem vendeu José do Egito foram os seus próprios irmãos que venderam ele. Embora que depois Deus converteu todo o contexto em bênçãos, porque Deus é especialista em transformar maldição em bênçãos. Mas eu quero que você entenda que quem matou Abel foi Caim, irmão, filho do mesmo pai com a mesma mãe. Difícil de entender. Às vezes o inimigo está dentro da própria casa. O camarada está dormindo com o inimigo e nem sabe. E o nome do quadro do bloco é Reflexão do Dia. O princípio bíblico diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E às vezes nós não amamos o irmão que está dentro de casa. A sugestão que a Bíblia diz, o texto é claro, e eu quero que você reflita sobre o texto. Bíblia aberta, não é o que o pastor acha, é o que está escrito. Gênesis 25, 31. Versículos antes, analisando o contexto, tudo bem, Esaú chega cansado. Ele estava a ponto de morrer. Não é simplesmente uma hipérbole, um exagero de linguagem. Não, ele estava cansado mesmo e o cansaço produz tudo isso. Eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores. Mas eu quero que você entenda que Jacó aproveitou a situação. Vou explicar para você não está entendendo, né? O camarada está apertado financeiramente e o irmão fica sabendo que ele está com a corda no pescoço
e ele tem um carro para vender, e o carro, a tabela FIP do carro é 20 mil. E o camarada chega e diz, rapaz, eu dou 14. Aproveita que o camarada está em uma situação de conflito e mata o cara na unha. Pessoas aproveitadoras. Pessoas sem escrúpulo. Se o carro vale 20, peça um desconto para ficar pelo menos por 19.500. 19 tá bom. Agora, sabe que a pessoa está passando pela situação difícil. E o texto em questão, Esaú estava com fome. Irmão, a fome dói. Você já sentiu fome na vida? E eu quero parafrasear aqui, aplicando, sobre a fome espiritual, que é a maior delas. O camarada está com fome e o outro, em vez de orar por ele, faz é se aproveitar da situação. Aí olha o que é que o texto diz e é a base da palavra de hoje. Gênesis 25, 31. Então disse Jacó, ok, você está com fome, eu estou com o guisado pronto. Então me vende hoje a tua primogenitura já com segundas intenções. Coração maquiavélico. Pensamento obscuro. No senso comum, olho grande, está de olho na bênção do irmão, porque sabia que ele não era o primogênito. E ele queria já com a intenção, já pensando lá na frente, na hora H que meu pai for abençoar, essa bênção aí vai ser minha. E eu vou pegar ele no momento de fraqueza. E aí, se cochilou, o cachimbo caiu. Você está refletindo? Você está analisando o quanto é sério a questão? Era o próprio irmão dele. Se fosse outro, pastor Joaquim, rapaz, você está com fome? Não, meu irmão, o que é isso? Eu vou fazer o guisado, eu vou dividir contigo. Vou contar um testemunho aqui. Estávamos voltando de Santarém para Itaituba, 15 dias atrás, mais ou menos, na embarcação de lancha, 97 passageiros, e houve um problema no motor da lancha, e a gente ficou lá um tempo, e a comida não deu para todos os passageiros do barco. Minha esposa não estava muito bem, não deu conta de comer naquela hora, e eu estava com as duas marmitex, as duas quentinhas, como diz lá no Ceará, e eu vi que uma senhora do meu lado, inclusive crente, serva de Deus, eu vi que ela estava com fome, e aí não tinha mais marmita, porque também ninguém contava com aquele incidente, ninguém sabia que o barco ia quebrar. E eu me senti constrangido ali, eu tive a oportunidade na mão de abençoar uma serva de Deus. Eu disse, não, minha irmã, eu vou dividir a minha aqui com a minha esposa e eu vou ceder a minha para a senhora. Ela ficou muito feliz, eu nunca tinha visto aquela mulher. Eu estou contando o testemunho aqui, a honra e a glória é para Jesus, a alegria é nossa. Mas só para fazer você entender que o mundo de hoje é um mundo na sua maioria, de pessoas individualistas, que só pensam no próprio umbigo. Eu tenho uma base muito forte na minha família. E geralmente quando as famílias se reúnem, isso acontece muito, fica aquela briga, não, tu paga. O outro diz, não, eu esqueci minha carteira em casa, tu paga, tu paga. A minha família é diferente, pastor Joaquim. Debaixo do sangue de Jesus, o pessoal fica brigando é para pagar. E aí um vai lá na frente e paga primeiro, quando o outro pensa que não, já está pago. Sim. Quando tem os espertos, os espertalhões, que só quer tirar proveito, que só quer venha nós, venha nós, venha nós, só quer ganhar. O saco é para encher só o dele, ele não quer nada pro outro. Ele não tem empatia, ele não preocupa com o próximo, ele não preocupa com o irmão dele de sangue. Rapaz, eu vou aproveitar que esse cara está com fome e vou tomar a primogenitura dele. E eu vou emprestar o dinheiro com usura. E a Bíblia diz que não pode emprestar o dinheiro com usura. É momento de reflexão. Jacó se aproveitou da fraqueza do irmão. Não se aproveite da fraqueza do irmão, pelo amor de Deus. Não se aproveite da fraqueza de alguém. Não se aproveite da fraqueza do cônjuge para ir lá já e denunciar e já montar um estardalhaço e já supervalorizar as coisas. Não, calma. Tem o dia da caça e o dia do caçador. Se o meu irmão pecar, eu tenho que perdoar. Eu tenho que aconselhar. Eu tenho que amar, entender que ele caiu hoje, amanhã pode ser eu, que Deus o livre. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O sentimento bíblico diz isso. Então eu estou aqui debaixo do sangue de Jesus, movido por essa inspiração. 2 irmãos,
gêmeos, tinha tudo em comum, filhos do mesmo pai com a mesma mãe, os ideais eram para ser os mesmos. A alegria de um era para ser a alegria do outro, porque a Bíblia diz que tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Romanos 12, 15. Alegrar com os que se alegram. A inveja, sabe o que é a inveja? Não é você ter... Você tem uma D20, vou usar um carro aqui que não está mais em linha. Você tem uma D20 vermelha e eu não... A inveja não diz que eu tenho que ter uma D20 igual a sua, não. Eu quero ter a sua D20. Que é para você ficar sem. A inveja é isso. Tem tanta mulher no mundo e o camarada... A inveja não é que não vou arrumar uma mulher para me sair com o meu amigo. Não, o cara quer ter a mulher do outro. O pastor quer ter a igreja do outro, quer tirar a terra dos pés do outro pastor. Com inveja. A gente posta as coisas que acontecem na igreja da gente com maior alegria, glorificando a Deus, e o camarada até é de olho no patrimônio nosso, o que nós estamos fazendo, que é já para tomar o teu lugar. Cobra engolindo cobra, como diz o ditado popular, pastor Joaquim. Mas eu venho aqui debaixo do sangue de Jesus. Termino estas minhas humildes palavras, refletindo debaixo do sangue de Jesus. Se você vê alguém abençoado, se alegre com a bênção do seu irmão. A satisfação do seu irmão é a sua satisfação. A alegria do seu irmão é a sua alegria. Jacó se aproveitou da fraqueza, da fome, do cansaço de Esaú e lhe tomou praticamente, eu vou parafrasear, a sua primogenitura. Não faça isso. Não se aproveite da desgraça de ninguém. Eu me lembro que aqui em Itaituba, para terminar, anos atrás, queimou uma quadra inteira ali da Cidade Baixa. Eram umas casas de palafita, umas lojas que pegava aqui a 13 de maio. E queimou aquela quadra inteira, pastor Joaquim. Não sei se o senhor se lembra. E os camaradas encostavam os carros para socorrer as lojas, para levar a mercadoria, para não queimar tudo. E quando terminou o incêndio, o nego foi procurar a mercadoria, o cara estava levando para não queimar e estava roubando a mercadoria. Parava o carro de ré, ia botando, ia levando, ia botando. E quando terminou, e aí, cadê minha mercadoria? Mercadoria? O camarada já estava sendo roubado de um jeito, o prejuízo por causa do fogo, o incêndio, né? Foi algo inesperado, atípico. E o outro ainda se aproveitando da desgraça alheia, misericórdia. Assim acontece com o idoso, o cara já é idoso. E o camarada quer roubar o idoso. O camarada quer fazer um empréstimo no nome do idoso. A carteira caiu no chão ali, a pessoa viu e não tem coragem de devolver, quer se aproveitar. Sangue de Jesus tem poder. E são diversas situações. Reflita sobre essa sentença. E que Deus te abençoe abundantemente. Em nome de Jesus. Não deixe de deixar o seu joinha. Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém. Não deixe de interagir, de comentar e de ativar o sininho das notificações. Beijo no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.